A Justiça determinou que a Câmara de Jardinópolis volte a funcionar com as sessões ordinárias e extraordinárias. As audiências tinham sido suspensas pela presidente da Casa por conta do coronavírus. A população fala em manobra para não votar projetos importantes. A decisão do Tribunal de Justiça em caráter liminar determina que sejam retomadas as atividades na Câmara de Jardinópolis, envolvendo sessões ordinárias, extraordinárias e reuniões das comissões permanentes e provisórias. Isso acontece porque na última segunda-feira, a presidente da Câmara, Marli Pegoraro, havia cancelado todas as sessões por conta do coronavírus. Isso gerou desconforto entre alguns parlamentares que não tinham concordado com a decisão. Eu acredito que não precisava ter tomado essa iniciativa, de parar a sessão e prejudicar os trabalhos do Poder Legislativo do município de Jardinópolis e Jurucê, Então, a gente ficou pego de surpresa pela iniciativa dessa da presidente. Nenhuma Câmara da macro-região havia tomado uma medida tão radical. Em Ribeirão Preto, por exemplo, as sessões estão fechadas para participação popular, mas são mantidas e transmitidas normalmente pela TV. Esse empresário diz que não há coerência na decisão da presidente, porque apenas as sessões foram canceladas, mas foi mantida a circulação de funcionários, o que não faz sentido no momento de prevenção ao coronavírus. Ela fecha a casa para o público, mas não fecha para os vereadores, não fecha para todo mundo, E aí a gente entende que isso realmente não teve uma motivação aí com o coronavírus. A conversa aqui é que a paralisação da Câmara tenha sido uma estratégia da presidente da Casa para travar a pauta. Seria uma forma de impedir a tramitação de projetos importantes e polêmicos. Existe um projeto que já foi retirado 2 vezes, de pauta, na liberação de 5 milhões, na verdade, do superávit do município, 5 milhões destinados à infraestrutura, Isso causou uma certa polêmica e por 2 vezes já foi tirado de pauta e a gente acredita que a motivação seja essa. Para esse especialista em direito público, a atitude da presidente da Câmara foi precipitada. De forma alguma, o Poder Legislativo poderia encerrar suas atividades. Mesmo levando-se em conta a pandemia do coronavírus, era necessário manter-se um mínimo de retaguarda e a tramitação normal dos processos legislativos que estão em tramitação. Ademais, temos comissões operando e essas comissões não poderiam ter paralisado as suas atividades. A decisão da Justiça vem depois de um pedido da Prefeitura. No entendimento do advogado, a determinação do Judiciário vem para garantir os direitos da população e também a ordem, já que os trabalhos do Legislativo refletem diretamente na vida dos moradores. Portanto, eu, na qualidade de executivo, dependo da atuação do Legislativo para poder, inclusive, atuar frente ao combate da disseminação do coronavírus. Portanto, não poderia a administração pública permitir que a Câmara Municipal encerrasse ou paralisasse por completo as suas atividades. Estamos com um projeto de 5 milhões para fazer recapeamento, temos um projeto de praça, e estamos com um projeto acima de 600 mil reais para o coronavírus. Então, que deu entrada ontem e a gente ficou muito preocupado. Rafael Aguiar, de Jardinópolis, para o Jornal da Clube. A presidência da Câmara de Jardinópolis reforçou que a suspensão é para precaver os parlamentares, funcionários, servidores e a população em geral. Por fim, disse que jamais vai virar as costas para as necessidades do município. Agora ao vivo, Gislene Lopes traz mais informações. Gislene. Há exemplos de câmaras que continuam as atividades de forma online. Jardinópolis poderia ter feito o mesmo. E eu converso agora com Marcos Paulo Candeloro, que é cientista político. Marcos, uma liminar da Justiça determinou o retorno das atividades. Isso reforça que a atitude foi errada? Boa tarde. Boa tarde, Pulse, amigos telespectadores da Clube. Com toda certeza, o Legislativo não pode parar em hipótese alguma, mesmo que seja online. E a população não pode deixar de maneira nenhuma que isso aconteça. A pressão tem que ser exercida, porque no momento de crise é que os líderes e os representantes do povo devem aparecer e tomar as decisões importantes e fundamentais. Apresentar, inclusive, para o Executivo essas propostas e essas necessidades para a contenção da crise. Por quê? Pode haver prejuízos? Não só prejuízos, mas também evitar uma disseminação, por exemplo, do Covid, evitar também que haja um pânico generalizado e mostrar a atividade para a qual eles foram eleitos. No final das contas, são representantes do povo.
não podem paralisar as atividades de maneira alguma. Podemos falar em atitude precipitada por parte da presidente da casa? Precipitada, equivocada e duvidosa. Eu acredito no seguinte, ou histeria coletiva ou, na realidade, um oportunismo. E eu digo isso enfaticamente, por quê? Porque há já movimento em outros legislativos Brasil afora também para paralisar as atividades. Então eu ressalto aqui, você, amigo telespectador, cobre do seu vereador para que permaneça em atividade e acompanhe as atividades, porque nesse tipo de período em que as pessoas não acompanham as atividades do legislativo, que as coisas mais importantes começam a ser discutidas. A população fala em manobra política. Manobra política, com certeza, até porque assuntos delicados costumam ser pautados em épocas em que a Câmara está vazia, em que não há população para acompanhar a plenária da Câmara. Então é importantíssimo que haja esse acompanhamento, mesmo que de forma online. Será que a presidente não saberia a importância da Câmara nesse momento de crise? Olha, saber a importância eu não sei porque eu não conheço pessoalmente, mas só o fato de querer cancelar as atividades do Legislativo e ter conseguido efetivamente cancelar mostra que não só ela, mas toda a Câmara de Jardinópolis tem um certo desconhecimento da sua importância para o município e para a população que representa. Candeloro, quem vai pagar pelo prejuízo da semana sem sessões? Somos nós, sempre. Além da população, o contribuinte que sempre paga a conta. No final de toda essa história, a gente ainda vive com uma epidemia de dengue, ainda vivemos com deslizamentos de terra, nós temos um sistema de saúde extremamente precário. Isso tudo não é resolvido e sequer é demandado. Então a população, primeiro, ano eleitoral, tem que participar mais ativamente e não cair na velha ladainha do ano eleitoral, das obras de ano eleitoral, das promessas de ano eleitoral. E, no segundo momento, prestar muita atenção nesse tipo de momento na política, porque é o tipo de momento propício para articulações escusas, para articulações com fins duvidosos. Com certeza. Obrigada, Candeloro, pela sua participação no Jornal da Clube. E daqui a pouco a gente volta com outras informações. É com você, Pussi. Até já.